Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. Educação em Destaque é um programa que trata sobre educação, produzido aqui em Brasília. E é produzido por Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa, esse projeto, ele conta com o apoio dos seguintes parceiros: o ATENS, Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal, e também o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. E temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. E é isso, peço que você acompanhe o nosso programa até o final, curte esse conteúdo, compartilhe o link nas suas redes sociais, sobretudo no canal, né, que é mais acessível para todo mundo, o WhatsApp, e assim as pessoas vão poder acessar o link aqui desse conteúdo e a gente fazer com que mais pessoas possam ter acesso àquilo que é discutido aqui. E o programa de hoje tem um convidado que eu queria já há algum tempo trazer ele aqui no programa, porque a gente quer aqui no Educação em Destaque, sempre que possível, trazer alguém que possa falar sobre os grandes pensadores da educação brasileira. E a gente começa essa série tratando de um educador que é da maior importância, embora nem sempre, né, ele tenha o reconhecimento devido, na minha opinião. E é por isso que a gente traz aqui hoje um convidado que tem muito a contribuir para a gente refletir sobre Anísio Teixeira. É isso mesmo. Anísio Teixeira vai ser objeto da nossa conversa aqui nesse programa. E o nosso convidado é, então, um professor da Universidade Federal da Bahia, já professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, professor João Augusto, que vai trazer para a gente muito sobre a história de Anísio Teixeira. Mas aqui, assim, a gente começa sempre pedindo ao nosso convidado que ele faça memória, que ele lembre ali daquele seu quadro de lembrança escolar, falando da sua primeira escola, como é que ele chegou, como é que ele descobriu esse ambiente da escola, quem foi sua primeira professora. Então, saudações iniciais aqui ao nosso convidado, professor da Universidade Federal da Bahia, ligado à PUB Sindicato, João, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Francisco. Eu fui de uma casa em que o livro era muito cultuado, eu lia bastante, já tinha algum conhecimento assim das primeiras letras. Uma cidade do interior, da Bahia, Gentil do Ouro, muito atrasada, nem energia elétrica tinha só aquele motor, o motor de luz que ficava de 6 às 10 da noite. E a gente ouvia muito era a rádio, né? A Rádio Nacional, a Rádio Mairinque Veiga. Eu sou de 1951, meu nascimento. Então, a minha primeira escola foi da professora Adi Félix, que era até uma parente nossa, que a escola multisseriada, de primeira a quarta série, foi minha primeira escola. E eu guardo, era para mim uma coisa muito prazerosa estar na escola, eu gostava, todos os irmãos gostaram sempre da escola, um primeiro compromisso nosso era com a escola, né? Então essa que é a minha imagem. Agora, tem mais uma coisa curiosa, eu ia para as férias na casa do meu avô, que é uma vila de Gentil do Ouro, e lá eu gostava tanto de escola que minha mãe contratava uma professora particular para eu ficar na escola. E eu gostava muito da aritmética, das contas, da tabuada, daquela coisa. Eu ficava nas férias curtindo a aritmética principalmente. O ditado, a cópia, né, que era aquilo que a gente fazia na escola. Então, veja só, a gente vai falar sobre Anísio Teixeira, falei para vocês, esse vai ser o objeto aqui da nossa conversa, mas eu pedi ao professor João que diga da sua formação, porque esse menino que gostava muito da escola fez com que ele tenha se tornado aí um jovem curioso que vai para a universidade para fazer qual curso, em qual universidade, como é que foi a sua vida acadêmica? Eu terminei, me aposentei como professor titular. Foi uma conquista do PROIFES, em que eu fiz o concurso e passei, né? Sou um professor titular hoje. Me aposentei como professor titular. Então, é só para vocês terem, talvez seja o único professor que chegou dentro da minha cidade, né? Ninguém mais chegou. Então, realmente, o filtro era muito forte. Eu saí de Gentil do Ouro, uma escola multisseriada, depois fui para Guanambi, que é uma cidade maior. Meu pai era funcionário público federal. E lá eu cheguei, eu era terceira série do primário em Gentil do Ouro, e cheguei no meio do ano de 1960 lá em Guanambi,
E minha mãe teve a bela inspiração de me colocar no quarto ano. Eu saí do terceiro para o quarto, assim, automaticamente. E para mim foi uma dificuldade enorme, porque lá tinha artes, tinha ciência, tinha a aritmética, a gramática e a aritmética. E para mim foi uma novidade, porque na minha escola original só tinha tabuada, cópia, ditado e alguma coisa de leitura em voz alta, que é uma coisa muito importante que a gente fazia. E aí eu me virei, não tenho uma formação assim muito motora muito boa, porque eu não tive jardim de infância, não treinei muito essa parte. Então eu era mais da matemática e sempre botei na cabeça que ia ser engenheiro. Então não existia outra profissão, vou ser engenheiro, porque eu gosto de matemática. E a gente chamava de aritmética, porque era só aritmética. Aí eu com essa ideia na cabeça, fui para Guanambi, fiz o ginásio, o ginásio em Guanambi, terminei o primário, fiz até o 5º ano primário, depois tinha o curso ginasial, depois tinha o curso científico, que era, e daí a universidade. Eu fiz o ginásio em Guanambi, fiz o científico em Salvador, já num colégio muito importante, que é o Colégio Estadual da Bahia, que é um colégio que herdou dos jesuítas, né, do Colégio dos Jesuítas e tal, mas era uma escola pública. Das escolas públicas de segundo grau, secundário, ensino médio, que Anísio Teixeira criou. Então eu fiz um curso muito bom, melhores professores. Os professores tinham catedráticos no colégio, tinham catedráticos do Colégio Estadual da Bahia, era uma honra. Então eu fiz o colégio e fiz o vestibular para engenharia, sem fazer pré-vestibular. Foi o primeiro ano que não teve a classificação divulgada. Mas dizem que eu passei em primeiro lugar, outros dizem que eu passei em terceiro, mas eu sei até que eu passei nos primeiros lugares de engenharia. E fui cursar Politécnica. Entrei na Politécnica exatamente em 1969, quer dizer, 68 foi o AI-5, em 13 de dezembro, e eu já entrei em 69 com todos os diretórios fechados, meu pai tinha sido prefeito do interior, já tinha uma visão política, não era contra o golpe militar, entendeu? Sempre fui contra, seguindo ele, sem saber muito porquê, mas eu tinha aquela grande vontade de acabar com o regime militar, é o que me movia na política. E eu fui para o Central, que era o Colégio Estadual da Bahia, que a gente chamava de Central, e que se mobilizava junto com os estudantes das universidades. A gente ia para passeata, fazer passeata na rua, junto com o pessoal das universidades. Bom, fiz o vestibular, passei bem, e aí entrei na escola e fui logo do centro diretório em 70. Nós reorganizamos o diretório do Politécnico, e eu era o diretor cultural do diretório em 70. E foi quando eu encontrei, nos livros do diretório que estava fechado, quando eu abri, tinha muitos aqueles livros russos, tá, daquela editora Mir, que eram excelentes livros, de matemática, de física, de ciências em geral, e tinha no meio um livro de Anísio, o livro Vida e Educação, que era de fato, era um livro de John Dewey, o filósofo da educação, um grande filósofo internacional da Escola Nova, que depois Anísio seguiu pela vida toda, e eu achei esse livro traduzido por Anísio. Vida e Educação era um livro que continha duas obras do John Dewey. E tinha uma introdução de Anísio que eram umas 30 e tantas páginas. Era um texto do livro, mais ou menos, de introdução dele. O objetivo dele era, segundo ele já revelou em outros momentos, era exatamente trazer para os professores, de maneira simplificada, as ideias avançadas do John Dewey. Então a gente começa a ir no diretório acadêmico, você chega ali, aí você descobre Anísio, na verdade você é estudante de engenharia, mas descobre Anísio. Aí quando você começa, então, por esse texto, vai descobrir que é Anísio. Tem a história de que o Anísio também é baiano, né? Então, como é que foi isso? Bateu para você? Quer dizer, um baiano que descobre outro baiano em livros. É curioso que eu morei em Guanambi. Guanambi fica a 40 e poucos quilômetros de Caetité, que é a cidade de Anísio, onde Anísio nasceu em 1900. Então eu já conhecia, já tinha ouvido falar de Anísio e tudo mais, e tinha aquela curiosidade. Até para poder provar que Caetité não podia ter produzido um sujeito tão importante. Primeiro que eu queria conhecer esse cara, porque ele não devia ser tão importante, porque era de Caetité. A minha cabeça de menino, aquela concorrência entre as cidades, né, me levava a essa... E aí estudei, comecei a ler Anísio, gostar, e o Vida e Educação foi uma bíblia para mim. Eu li muito o livro. Aí, quando eu terminei meu curso de engenharia, que eu fiz em 4 anos o curso de engenharia, então em 72 eu termino o curso de engenharia. Aí venho para o Rio para fazer pós-graduação na COP. E aí eu tomo conhecimento da obra de Anísio, no Rio. Tinha um colega que era inclusive filho de um coronel, e esse coronel, curiosamente, o regime militar perseguiu Anísio, mas esse coronel gostava de Anísio. E foi através dele que eu conheci, principalmente o relatório da CPI, uma CPI sobre a educação superior, que Anísio participou.
todo o texto da participação dele na CPI sobre a universidade, eu conheci. Aí me encantei sobre o trabalho, o que era a universidade, a concepção de universidade. Esse material depois saiu em livro, bem mais tarde, com a introdução de Luiz Viana Filho, com a obra póstuma de Anísio, né? Mas aí eu me assenhorei da questão dele à universidade, e aí entrei terminei meu mestrado, aí fui ensinei um pouco na Universidade Gama Filho, do Rio, aí saí, voltei para a Bahia para fazer um concurso, fiz um concurso e, como demorou muito, como era normal naquele tempo, na ditadura, as pessoas que tinham algum envolvimento político, que eles percebiam que tinham uma perspectiva de se opor ao golpe militar, eles perseguiam muito. Então tinha o SNI, Serviço Nacional de Informações, que tinha um órgão de informação na universidade, cada universidade tinha um órgão próprio para isso, e aquelas secretárias todas informavam aquilo e davam material para ele depois mandar para o SNI. Então eu fiquei uns 3 anos esperando ser nomeado. Nesse ínterim, eu deixei a pós-graduação, eu ia casar e tal, não podia ficar só vivendo de bolsa. Aí eu fui para Paraíba, para ensinar na Paraíba. O Linaldo Cavalcante, que era uma pessoa de muita influência no MEC, conseguiu criar e dinamizou a Universidade da Paraíba. Levou muita gente nova para lá, muita gente do exterior. Eu fui nesse meio. Fui lá e organizei o curso de engenharia, curso de pós-graduação em engenharia mecânica de Campina Grande, nesse tempo. Mas aí, como eu fui chamado para a Bahia, aí eu voltei para a Bahia. Já tinha organizado o curso de pós-graduação lá, voltei para a Bahia, para a Escola Politécnica, que é onde eu tinha feito concurso, né, da Universidade Federal da Bahia. E lá eu me envolvi logo com a Associação dos Docentes, coisa que eu já tinha feito no Rio, já tinha de alguma forma acompanhado esse início do movimento docente, desde a SPPC de 1976. E aí eu participei, comecei a organizar a Associação de Docentes da Paraíba em Campina Grande. É curioso que era a Universidade Federal da Paraíba e tem hoje 5 associações de docentes lá, desde João Pessoa até Cajazeiras, aquela linha toda da Paraíba tem associações de docentes. Eu participei da criação da de Campina Grande, mais diretamente, participei da de João Pessoa, de Natal, de Pernambuco, tal, de alguma forma. A Campina Grande serviu de base para a criação dessas associações de docentes. Em 79 teve um encontro de docentes em São Paulo, organizado pelo Carvalhosa, Modesto Carvalhosa, que era o presidente da DUSP. A DUSP é uma associação que começou com a Associação dos Professores Auxiliares, depois ela já começou a crescer, e o Modesto Carvalhosa convidou todos os presidentes da associação para uma reunião do movimento docente. A Bahia já tinha recriado, a Bahia que foi criada em 68, foi interrompida com a AI-5 e foi recriada em 78. Então a Bahia já mandou gente em Campina Grande, eu fui representando Campina Grande para essa reunião. E foi muito importante para dar um corpo, né, ao movimento. Teve a grande greve de 80, né, foi uma greve de 100 anos ainda, e 81 a gente cria antes. E de lá para cá eu continuo no movimento docente. Mas sempre trabalhando na minha área, que é a área de engenharia, pesquisando na parte de engenharia de estruturas, e começo dentro da política, dentro da associação, eu liderei o pessoal da Politécnica, era o representante, depois fui candidato a presidente da associação, em 1983, 85, melhor dizendo, 83 eu já era da chapa, 85 eu fui presidente. E aí, conhecendo a Anísio... A associação que ele está falando aqui agora é a Associação dos Docentes da Universidade Federal da Bahia, da PUB. Da PUB, é a PUB Sindicato hoje. Então eu me envolvi muito lá, já conhecendo a obra de Anísio, e Anísio e a universidade, para mim, foi um campo importante, porque tinha a contribuição de Anísio, essa da CPI que eu falei, e tinha também a minha presença no movimento docente, para tomar pé no que faz a universidade, etc. E aí fui aprendendo muito com o Anísio. Isso de 83 a 85. 83 a 85, exatamente. Foi quando foi... Não, desculpa, foi 85 a 87. 81 foi uma gestão que eu participei na campanha, 83 eu fui da diretoria, 85 fui presidente. E foi quando se realizou o Congresso da ANDES. Foi o 5º Congresso da ANDES, lá na Bahia. Aí eu conheci muito o pessoal do Brasil todo e tal, e aí comecei. Depois fui candidato a secretário na chapa do Paulo Rosas, fui candidato para a ANDES, perdemos para Newton Lima Neto. Entendeu? E aí eu fui conhecendo a Anísio. Quando eu cheguei em 87, eu me desliguei um pouco do movimento docente para organizar a Fundação Anísio Teixeira. Porque uma professora do Instituto Anísio Teixeira
que é um órgão de formação de professores da Bahia, tornou-se diretora com a vitória de Valde Pires, na eleição de 86. E ela me chamou para fazer um trabalho dentro do IAT, o Instituto Anísio Teixeira, sobre os principais educadores da Bahia. Eram três que ela considerava os melhores. Era o Isaías Alves, era o Anísio Teixeira e o outro que, inclusive, morreu dentro do avião, viajando para Paris. Era um grande, não esqueci o nome dele, foi secretário de Educação da Bahia, e eu comecei a fazer a parte de Anísio Teixeira. E aí, nisso, dei muita sorte, porque eu descobri em Caetité, a terra natal dele, um baú de documentos que ninguém conhecia, de cartas, de coisas escritas por ele. E aí, tiramos cópia disso aí, depois houve uma publicação ainda precária pelo IAT, mas o Anísio volta à cena. Porque nesse momento não existia uma obra de Anísio nas editoras nem nas livrarias mais. Anísio sofre uma espécie de um assassinato cultural. Um apagão de Anísio. Não se falava de Anísio. Não tinha nenhum livro de Anísio. E a Fundação começa a falar de Anísio. A Fundação era para estudar a obra de Anísio, aprofundar o que ele, e atualizar a aplicação das obras dele para o momento que a gente estava vivendo ali. Então, isso foi muito importante, porque eu pensei também em fazer um livro. Foi o Anísio em Movimento. Foi um livro que eu reuni personalidades importantes que eu achava que podia dar um depoimento sobre Anísio. Aí entrou Haroldo Lima, entrou Jorge Age, e entrou Darcy Ribeiro, Antônio Ais. Entendeu? Então foi um livro, Florestan Fernandes, umas 10 ou 12 personalidades importantes da Bahia e do Brasil, que eu coloquei no livro. E fiz o livro foi em 3 partes, e eu trabalhava a questão também da produção de Anísio, coisas inclusive raras que eu descobri em bibliotecas lá, em centros de cultura da Bahia. Inclusive, tem coisa que eu copiei à mão de jornais que nem podia tirar cópia mais. E aí coloquei nesse livro. E esse livro teve uma repercussão muito grande. Foi uma edição precária, feita patrocinada por meu pai e por amigos que compraram exemplares antecipadamente. E esse livro foi um sucesso muito grande. Bom, mais tarde, esse livro, que é um livro de 92, chamado Anísio em Movimento, foi publicado pela editora do Senado. A editora do Senado lançou isso, inclusive é um lançamento estranho, eu não sei quem indicou isso para o Senado. Em determinado momento, eu não sabia o que fazer com isso, porque não fui eu que propus, não sabia quem foi o patrocinador. E o livro foi lançado, inclusive, com informações antigas, que era para ser atualizado, foi 10 anos depois da primeira edição. E aí, mais tarde, aqui em Brasília, eu soube, através de um professor que dirigia, de uma pessoa que dirigia o serviço de edição do Senado, que quem indicou meu livro foi Antônio Carlos Magalhães. Olha só. A gente vai já fazer um mergulho em Anísio, mas é importante, você que está nos acompanhando, que tem interesse nesse livro, Anísio em Movimento, que foi publicado pela editora do Senado, então, por indicação do Antônio Carlos Magalhães, esse livro está disponível em PDF. Então, você pode acessar a editora do Senado e você vai poder baixar esse livro, se você tiver interesse. Ele está disponível gratuitamente em PDF. Então, professor, agora nós vamos falar sobre Anísio. Já falamos até aqui, mas agora a gente vai aprofundar esse mergulho aí. Quem era Anísio? Filho de quem? A gente sabe que ele era raquítico, né? Não era um homem grande e tudo. Tinha vários irmãos, acho que 11 irmãos, é isso? Então, fala pra gente um pouco do Anísio, essa pessoa, esse menino baiano que se tornou essa grande referência na educação brasileira e que tem presença, inclusive, no mundo. Não, o fenômeno Anísio é uma coisa impressionante, porque Anísio Teixeira teve problemas muito sérios com a igreja, e o que resultou disso, por conta da influência que a igreja tinha no Brasil, é que Anísio foi apagado. Como quando eu disse a você, quando nós criamos a fundação, não tinha um livro nem nas livrarias, nem nas editoras. As bibliotecas até que tinham. Trabalhos feitos sobre ele, enfim, alguma coisa. Mas o público não encontrava nada sobre ele. Quem é Anísio? Anísio é um estudante que sai do interior da Bahia, de Caetité, uma cidade muito importante pela presença cultural. Inclusive, teve muita gente da Inconfidência Mineira que se deslocou para lá. Havia o Barão de Caetité, que chegou nessa leva aí de mineiros e tal. Então, era uma cidade de projeção, né, da Bahia. E eu soube até por Luiz Viana Neto, cujo pai foi governador da Bahia,
que o pai de Anísio era cotado para ser o governador da Bahia. Não foi porque uma outra pessoa atravessou no caminho lá e ganhou o direito de disputar pela oligarquia baiana, disputar e ganhou, porque era só um candidato e tal. Eleição de carta marcada, etc. E ele entrou no lugar do pai de Anísio. Mas ele chegou a ser parlamentar, senador da República e tudo mais. Mas era médico, esteve na Guerra do Paraguai, e latifundiário, forte latifundiário, na Bahia, e com uma liderança regional que tornou-se uma liderança estadual também. Mas Anísio nunca entrou naquilo que o pai queria, que era que ele fosse um político. Sempre incentivou muito. Outros irmãos teve um que foi deputado federal, outro que foi deputado estadual, mas Anísio não quis seguir. Ele era um católico daqueles bem, né, Fervoroso. né? E tem uma carta, inclusive, de 1920, foi uma carta que eu descobri, que ele se revela um sujeito tímido, um sujeito sem perspectiva de fazer política, e o que ele queria ser era da religião mesmo. E ele pedindo ao pai para liberá-lo para ser da Companhia de Jesus. Ele estudou em colégios jesuítas. Tanto Caetité quanto Salvador tiveram colégios decorrentes da expulsão dos jesuítas de Portugal no começo do século XX. E eles saíram pelo mundo e fundaram um colégio em Caetité e em Salvador. Ele estudou nos dois. A formação dele é completamente na linha dos jesuítas. Ele era daqueles assim que seguiam rigorosamente a formação rígida do Loyola, né? De Inácio Loyola, que era praticamente um soldado da igreja, né? A influência dos jesuítas foi tal que eles tinham uma presença no mundo que, ao mesmo tempo, era associada com o governo de Portugal, mas eles mandavam em Portugal. Daí a situação em que o Pombal, em determinado momento, tomou uma postura radical e expulsou da primeira vez. Na segunda vez, da mesma forma, eles voltaram e no século XX eles também expulsaram os jesuítas. Então, eles têm essa formação rigorosamente católica. E o pai não queria, só não foi para a igreja porque o pai era contra. E o pai sempre tentou tomar posições que impedisse esse risco dele virar um religioso. Aí ganha o governador do grupo do pai de Anísio. E o governador chama o Anísio para ser diretor, inspetor-geral de ensino. Aí nós estamos falando, ele nasce em 1900, aí nós estamos falando o quê? 1920, 25? Ele vai para Salvador em torno de 1914, vai para fazer o segundo grau, o Colégio Vieira, né, que é um colégio jesuíta também. Terminou o colégio jesuíta, ele fez vestibular para a Universidade Federal da Bahia. Federal não, Universidade da Bahia, não era federal. Passou em Direito, mas cursou os 2 primeiros anos. Mas como o pai achava que a influência dos jesuítas do Colégio Vieira ainda era muito grande sobre ele, o pai, desconfiado, disse: eu vou mandar ele para o Rio. Aí mandou ele estudar, ele estudou os 3 últimos anos na escola do Catete, a escola de Direito, que depois foi incorporada à Universidade do Rio de Janeiro, Federal, Universidade do Rio, depois Federal do Rio. É a escola de Direito hoje. Então ele terminou lá. O Anísio tinha um irmão, Rogossiano, que era uma pessoa que fazia toda a ligação do pai dele com os esquemas internacionais. E o pai dele trabalhou muito na área financeira, financiando os agricultores, exportações, etc., através desse irmão que se ligava com a Inglaterra. E Anísio foi para a casa desse irmão, fica lá sob a proteção dele. Quando Anísio volta para a Bahia, o padre Cabral, que era um tribuno, né, herdeiro de Vieira, encantava o povo, né, na igreja na Bahia, ele era tão achava que Anísio tinha tanta vocação, como aliás todos os professores de Anísio, o de física queria que ele fosse físico, o de matemática queria, o de gramática, de português queria que ele fizesse letras. Esse padre queria que ele fosse jesuíta. E aí foi para o Rio e trouxe Anísio do Rio, colado, né, segurando na mão. Veio por Minas Gerais, foi para Pirapora, de trem, de Pirapora foi para Bom Jesus da Lapa, de Bom Jesus da Lapa veio de vapor não, de cavalo, a cavalo, para Caetité. E ficou 1 mês na casa de Anísio, tentando dobrar o pai. E aí, mesmo assim, o pai não deixou. Bom, quando chega que o governador ganha a eleição, o governador, ele foi promotor em Guanambi por um tempo, a cidade vizinha, quando eu morei onde eu morei, passou 1 ano como promotor lá, e tinha um irmão dele lá, Mário Teixeira, que era o mais velho da casa, e Anísio era um dos mais novos. Mário Teixeira foram 3 irmãs que casaram, 2 morreram de parto e a terceira é a mãe de Anísio. Na primeira, teve esse Mário Teixeira, que era um agrônomo brilhante, que é um dos pioneiros da industrialização, e foi quem levou Anísio para ser promotor em Guanambi. Mas aí, quando chega 1 ano depois, o governador
Góes Calmon ganha a eleição, amigo de Anísio, chama Anísio para ser o inspetor-geral de ensino, que era o encarregado de toda a educação do Estado. E Anísio não sabia nada da educação, recebeu um livro dele de presente em francês, o livro Métodos Americanos de Educação, de um educador belga chamado Lambert Buyse. E a Anísio começa a se interessar pelos métodos americanos, quer dizer, é um europeu fazendo um trabalho sobre a educação nos Estados Unidos. E ali foi importante que serviu para ele comparar a evolução da educação no Rio, a educação nos Estados Unidos, comparada com a Europa. E ele começou a se interessar pela Europa. Ele manda traduzir esse livro, distribui para todos os professores, e quando chega em 25, repare que ele entra em 24. Em 1924, estado de sítio, o Brasil estava em estado de sítio, a Bahia particularmente estava em estado de sítio, ele entra nessa condição para ser o inspetor-geral de ensino. Aos 24 anos. Aos 24 anos, incompletos ainda. Ele tinha 23, completou 24 no meio do ano. Aí ele faz um trabalho magistral na Bahia. Primeiro ele faz uma lei de 1925, faz a lei que reformula a educação, e entra em frente ao desafio de levar a escola pública, principalmente para o interior. A escola pública era uma escola que mal existia na capital. Não tinha uma escola construída para ser escola, você tinha uma casa alugada de uma família para ser escola. E Anísio começa a construir escolas, projetar, construir escola. Na lei ele prevê que o pai que não colocar o filho na escola aos 7 anos perde o poder pátrio. Coloca a questão de obrigatoriedade de colocar no orçamento um percentual, né, mínimo para a educação, que foi uma coisa que foi usada mais tarde aqui entre nós, mas a origem é lá, com ele. A lei obrigava indústrias com mais de 200 operários a ter escola de alfabetização para adultos, e por aí vai. Um negócio avançado para a ocasião. Hermes Lima já é desse governo também. O governo era um governo que tinha muitos jovens, inclusive um irmão de Anísio como secretário de Agricultura. Todos jovens, um governador banqueiro, progressista da oligarquia baiana, que é mais ou menos uma oligarquia rural, mas ele era um banqueiro. Então é uma cabeça um pouco diferente, pensa na industrialização e tudo mais. E Anísio entra nesse 24 e 25 ele vai para a Europa com o Cardeal da Silva, porque ele continuava ainda muito católico, tanto que ele confessava, comungava todos os dias, antes de trabalhar. Aí aqui para o trabalho. E o pai sempre desconfiado, só esse negócio dele ir para a Europa aí é um perigo. Mas o governador tem telegramas, né, que eu descobri nessa pesquisa, e que o pai, vários telegramas, o pai dizendo, olha, a responsabilidade é sua, não deixa ele ir para a igreja. Não, ele vai com o cardeal, mas ele não vai ficar em Roma, não. Bom, ele foi para a Itália, principalmente, depois foi para Bélgica, foi para Espanha e a própria Itália, né? E para conhecer os sistemas escolares e trazer e modernizar o da Bahia. Isso já valeu muito para ele. Mas em 27 ele sai de novo. Mas é importante dizer que, embora ele foi para Roma, mas não só foi para Roma, como foi direto para o Vaticano. Ficou, né? Hospedou-se no Vaticano. Talvez um dos primeiros brasileiros, assim, sem ser católico, sem ter formação católica. Eu acho que a segunda filha dele foi o primeiro a ser hospedado no Vaticano, nas instalações do Vaticano. Aí ele 27, vai aos Estados Unidos a primeira vez, passa lá uns 4 a 5 meses, e consegue um contato com os professores, com os grandes educadores da Universidade da Columbia University, que é a Universidade de Columbia de Nova York. E era onde ficava o Dio. O Dio é de 1659, então ele chega lá em 29, o Dio estava no limite, em 27. Estava quase que saindo já pela compulsória. Saiu em 29. E Anísio chegou em 27. Então, Anísio faz um livro, magnífico livro, Aspectos Americanos da Educação, que é uma síntese das contribuições de Dio para a educação, numa linguagem bastante simples, para os professores brasileiros, para atingir, baianos, né, principalmente, para atingir os professores baianos, sobre as novidades que Dio trouxe. A escola nova, a ideia de que não tinha que ter mais castigo na escola, que a educação tem que ser com experiência, os alunos tinham que conhecer a vida, museus, ler jornal e fazer para contribuir até para o currículo da escola. E essas ideias todas ele trouxe de Dio, né? E colocou na Bahia, em 27. Depois, quando ele volta para a Bahia, ele recebe uma bolsa para estudar na Colômbia.
E ele fica de 28 a 29. Tudo isso patrocinado pelo governo do estado. Você viu o governador que era, né? Mantendo o salário, mantendo tudo. De 28 para 29 ele faz o curso, mas quando chega em 29 o governador já tinha saído, porque o governador era de 24 a 28. Aí entrou um outro governador que não aceitou as propostas dele, que ele trouxe um plano para a educação baiana. O governador, aquelas alegações de que falta dinheiro, que não sei o que mais, é muito bom para cá, cara, isso aqui não merece. Você conhece de sempre, até hoje. E aí não implantou. Tem uma coisa curiosa que aconteceu nessa época, que as carteiras escolares eram carteiras feitas de ferro, com tampo de madeira, e que eram importadas. Aí teve lá um industrial lá dos Estados Unidos que propôs a Anísio vender as cadeiras para ele. Ele falou com o governador, ele disse, pode contratar a importação das cadeiras. Aí o cara disse, se o senhor conseguir, vai ter 10%. Ah, tá bom, vai ter 10%, ótimo. Quando o cara foi dar os 10% a ele, disse, em que banco você quer? Não, eu quero 10% em cadeiras. Aí ele recebeu mais 10% em cadeiras e trouxe para o Brasil. Então, esse era Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, terminou o primeiro governo, terminou o governo, em 29 ele estava sem emprego, ele foi ser professor de filosofia, educação, no Instituto Normal, que era uma escola de formação de professores, muito importante na Bahia. E ele foi para lá ensinar. E ficou lá um ano. Aí, quando vem a Revolução de 30, ele é chamado para compor o governo e ocupa por um tempo lá com Francisco Campos, um cargo de professor na área de segundo grau, da escola secundária, como se chamava, né? Que hoje é o ensino médio. Então ficou um tempo, mas aí não deu para trabalhar com Francisco Campos. Né? Francisco Campos era fascista, embora muito brilhante, e Anísio não tinha essa, né, com o Dil e com tudo mais, com as ideias de democracia, ampliação da democracia através da educação, ele não ficou lá. Mas foi chamado para ser o secretário, o equivalente a secretário, era diretor-geral de instrução do prefeito Pedro Ernesto, no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, 31 a 35. Foi uma indicação de Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo era o secretário anterior. Com a Revolução de 30, o Fernando, que era do grupo anterior, saiu. E aí, mas já havia uma aproximação dele com o Anísio. O Fernando também defendendo a Escola Nova. E aí o Fernando vai para São Paulo e o Anísio fica no Rio e compõe uma certa irmandade aí de educadores que já estava surgindo em vários outros estados, com essas ideias novas, de Pernambuco, de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul e São Paulo. E aí eles compõem uma espécie de executiva desse grupo e se organiza através da Associação Brasileira de Educação, que era um órgão muito forte, que tinha sede no Rio e tal. E através da Associação Brasileira de Educação, com a vitória da Revolução de 30, o Getúlio Vargas estava no governo provisório ainda, o Getúlio Vargas vai à reunião da associação, no final de 31, fala com os educadores e propõe aos educadores fazer um plano de educação para aquele momento novo do Brasil, que na cabeça dele a Revolução de 30 estabelece uma contradição entre indústria e latifúndio. E aí ele professa a questão do progresso com a indústria. Industrialização e a escola tinham cumprido um papel muito importante. Um papel importante nessa nova fase. E aí sai o Manifesto dos Pioneiros, de 32. No final de 31, o Getúlio vai, e no começo de 32 já sai o manifesto. Foi um manifesto escrito por várias pessoas, inclusive sai como Fernando Azevedo, foi quem deu a redação final, mas há publicações, inclusive, mostrando que eles se inteiraram muito, ele com o Anísio Teixeira, para produzir isso. E com os demais educadores dos outros estados. Lourenço Filho, tinham vários educadores importantes que participaram também disso. Aí sai o manifesto, que não é um manifesto, é simplesmente um plano de educação, de modernização. Coloca a ideia da escola pública universal, gratuita e laica. Com coeducação. Você sabe o que é coeducação? Coeducação é a escola que tem meninas e meninos. E naquele tempo você tem a escola de meninas e a de meninos separados. Então a coeducação sai no Manifesto de 32. E é um trabalho importantíssimo, porque as ideias de Dil já estão colocadas lá. O Fernando Azevedo não tinha tão completa formação com o Dil, mas aceitou as opiniões de Anísio, e o documento sai com a cara mesmo do Dil, né? De renovação, escola nova, etc., escola da experiência, tudo aquilo que depois se seguiu aí, mesmo depois que Anísio saiu do Rio. Anísio ficou de 31 a 35. Nesse período ele criou a primeira universidade que teve pesquisa em todas as áreas, desde o primeiro dia, foi a Universidade do Distrito Federal, e era uma universidade que reuniu a cultura brasileira, que é aquele mais avançado na cultura brasileira, tanto na ciência quanto nas artes. E teve lá o Venâncio Filho na física, teve
matemáticos importantes, teve pessoal da geografia, também gente que fazia o curso lá na Colômbia na época dele, ele trouxe para aqui, Gilberto Freire, tinha o Villa-Lobos, tinha a Cecília Meirelles, tinha o Portinari, tudo isso fez parte da Universidade do Distrito Federal. E aí a coisa cresce, e a gestão dele no Rio foi magnífica. Ele criou uma escola pública avançada, tanto no primário quanto no secundário. Os germes para a escola do dia inteiro nasce daí, que foi uma experiência que ele trouxe de Detroit. Escola em tempo integral surge aí. Integral surge aí. E ele implanta as escolas Pilotão, que é o Platum, que é o nome original, ele chamava de Pilotão no Rio. Para Platum lá em Detroit. Lá em Detroit. E naquela experiência dele lá, acho que em 27, né? Não, de Detroit é de 10. Não, mas ele, o Anísio, lá em Detroit, acho que é... Conheceu, certamente, porque ele visitou muitas escolas, orientado pelo Dio e pela turma lá da Universidade de Columbia, e soube de que em Detroit tinha uma escola desse tipo, escola do dia inteiro. Então ele trouxe e aplicou isso no Rio, construiu uma escola experimental lá para fazer isso, né? E então ele é a experiência que ele faz crescer e que leva ele a implantar na Bahia, na Escola Parque, e depois em Brasília, que ele foi indicado por Juscelino para coordenar a implantação da educação no Brasília. E ele traz para Brasília também, essas escolas Parque, escola classe, tudo sai dessas ideias, né? Ele foi maturando e tal, e colocou aí. Em 35 ele criou a Universidade do Distrito Federal. No meu livro tem um artigo de Antônio Aires muito elucidativo sobre isso. Antônio Aires foi dessa universidade, e ele disse que tinha muitos professores que viajavam para São Paulo para dar aula também na USP. Então, certamente deve ter aí uma ligação do Fernando Azevedo com o Anísio para criar a Universidade do Distrito Federal e fortalecer a iniciativa de 24 do Fernando Azevedo com a USP. Com a USP, né? Então tinha muita gente. Agora, a diferença da USP para a UDF, a USP implantou isso muito mais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é uma escola de formação de professores e também profissionais nessas áreas, mas com a ideia de que os professores do primário e do secundário todos tivessem educação superior. Começa aí, com a Faculdade de Filosofia. Mas não generalizou a pesquisa no resto da USP. Enquanto que a Universidade do Distrito Federal começou com pesquisa no primeiro dia, em todas as áreas, né? A oposição da igreja já estava muito grande, porque a Anísio conseguiu tirar o privilégio da igreja, que tem escolas boas, certamente, mas com aquela linha de formar o católico, né? E a escola de Anísio era laica. Então aí houve um confronto da igreja com ele, e a igreja o acusou de comunista, que gestou toda uma renovação da política brasileira e que terminou com aquela tal intentona, que eles creditaram aos comunistas e tal, e aí a igreja foi em cima e disse que Anísio era daquele grupo porque ele permitia discussões, essas discussões dentro da universidade. E o Anísio dizia, a universidade é para isso mesmo, discutir, ninguém toma partido. Mas eles disseram que Anísio fazia parte dos comunistas que mataram os militares, aquela coisa toda. E Anísio, percebendo isso, implantou a Universidade do Distrito Federal em 1935, antes de concluir o plano. Então, as aulas funcionavam em lugares que não eram da universidade, eram lugares adaptados para as aulas da universidade. Ele foi embora, isso em abril. Em abril ele inaugurou, e em dezembro ele pediu demissão e foi embora, sumiu. Entrou na clandestinidade. Ninguém sabe para onde ele foi. Dizem que ele foi para o Uruguai. Eu não apurei até hoje qual o caminho dele. Eu sei que ele apareceu na Bahia já em 1936, já na fazenda de um cunhado dele, lá em Ituaçu, uma cidade da Chapada Diamantina, na parte sul da Chapada, e ele apareceu lá, já trabalhando com produção de dormentes para a Estrada de Ferro, traduzindo livros, muito ligado a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato mandava livros da Companhia Editora Nacional para ele traduzir, traduziu livros muito interessantes na parte da cultura, e aí foi vivendo disso, casou-se e terminou sendo exportador de dormentes. Aí entrou na questão de Estrada de Ferro, locomotivas, vagões, carros e tal, e ficou um homem rico. Inclusive, ele é o pioneiro do cimento da Bahia. A primeira fábrica de cimento da Bahia foi planejada por ele, Cimento Aratu. Então, aí, chega em 1946, ele é convidado para a Unesco, para organizar a Unesco. Ele participou como conselheiro de ensino superior para organizar a Unesco. Foi para a Inglaterra, para a França, passou um tempo. E quando chega em 1947, o Otávio Mangabeira o convida para ser secretário de Educação da Bahia, de novo. Ele vai, secretário de Educação e Saúde.
Ele foi de 47 a 51 secretário, foi quando ele fez o grande trabalho dele, foi a Escola Parque, o Centro Carneiro Ribeiro, né? Centro de Educação Popular Carneiro Ribeiro, onde tem as escola Parque e as escolas classe, que é a experiência mais bem organizada dele nessa área de educação de tempo integral. Na realidade, era para ser 9 escolas na Bahia. Não, era para ser 10 escolas. Ele construiu uma só, faltaram 9 escolas. Ele ia cobrir toda a população de ensino primário de Salvador com essas 9 escolas. Mas tudo foi por água abaixo, terminou Mangabeira, o Brasil é assim, as coisas vão para trás. Entrou outro governador que não ligou para nada, né? E aí o trabalho dele é interrompido. Mas ele, em 51, é chamado pelo diretor da tarde, que virou ministro do Jornal da Tarde, né? que virou ministro da Educação, Simões Filho, né? E Simões Filho o convida para ir trabalhar no MEC. E encarrega ele de organizar a CAPES. Então, a CAPES é a organização de Anísio e Rômulo Almeida. Rômulo Almeida é o grande organizador das empresas, Eletrobras, Petrobras, essa coisa toda. Foi tudo na cabeça para dar uma sustentação muito grande à infraestrutura industrial do Brasil. E Anísio vai fazer a CAPES para a formação de pessoal, né? Tanto no técnico administrativo como de professores das universidades, né? Então faz um trabalho importante, foi secretário-geral da CAPES desde o início até 64. Foi por 51 a 64 ele foi. Nesse ínter ele morre em 52 o diretor do INEP, que já era um órgão de pesquisa em educação e tudo mais, de certa importância, que foi criado pelo Lourenço Filho, em 39, se não me engano, ou 37 ou 39, não sei bem. E Anísio, o presidente, o diretor do INEP morre no desastre aéreo, e aí o presidente da República encarrega, que era Vargas, propõe a Anísio para ocupar também a direção do INEP. E ele acumula, então. Direção do INEP e Secretaria-Geral da CAPES. Vai ser. Bom, aí ele já estava encarregado por Juscelino de organizar o Plano de Brasília, continua nesse trabalho, e a parte da educação superior também entra nesse plano. E aí que ele encarrega Darcy Ribeiro de trabalhar com a questão da universidade, que já era um trabalho, uma coisa pensada por ele para trazer de novo a Universidade do Distrito Federal. O projeto que foi encerrado pela igreja, foi o seu Amoroso Lima, que era o reitor, encerrou, acabou com a UDF, Universidade do Distrito Federal, em 39, e Anísio traz de novo essas ideias de 39 para aplicar em Brasília. Então, a UNB, o embrião é a UDF. É a UDF, exatamente. Agora, mas com outra característica de Anísio, que ele é um sujeito que planejava a longo prazo. Ele foi presidente da SBPC. Ele acumulava Secretaria-Geral da CAPES, direção do INEP e presidente da SBPC, que ele foi por 4 anos, 2 mandatos, 55 a 59. Foi o tempo que ele usou, ele com Darcy Ribeiro, para contratar os cientistas brasileiros, mais renomados, no Brasil e no exterior, e trazer para Brasília. Então, esses caras, esses grandes nomes da cultura, da ciência brasileira, vêm a partir do convencimento dele para montar uma universidade avançada, que era Brasília, que era uma universidade que tinha que ter caráter latino-americano. Ele cria, inclusive, uma biblioteca importantíssima de educação da América Latina, nessa época. Em 56, mais ou menos, também ele cria o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, porque Anísio achava que o professor, que o administrador escolar, que o dirigente tinha que ter uma formação completa sobre isso. Ninguém fazia nada de improviso. Então ele criou esse centro, que era um centro muito curioso, com Darcy Ribeiro, para fazer trabalhos de educação, integrando a sociologia, a psicologia, a antropologia com a educação, em comunidades. Então tinha um trabalho, inclusive teve uma revista que eles fizeram, que tem vários volumes aí, sobre essas experiências que eles fizeram. E ele criou centros regionais desse CBPE em vários lugares. A ideia dele era criar centros regionais para cobrir o Brasil todo, descentralizar. Ele era muito a favor da descentralização. Então a Bahia, que entende a educação baiana, tinha que ser um centro de lá. Então criou um na Bahia, criou um em Rio Grande do Sul, criou um em Minas Gerais, criou um em São Paulo, e foram 5. Ele criou esses centros, que eram os centros regionais do INEP, que se chamava de CRINEPs. Então criou isso. Aí o Gilberto Freire foi dirigir o de Recife, Mário Casasanta foi dirigir o de Minas, o do Rio Grande do Sul foi uma professora, que eu não me lembro o nome agora, o da Bahia foi Luiz Sena, que foi a pessoa que traduziu aquele livro do francês, foi o grande auxiliar dele na Bahia, do francês para o português, que ele distribuiu com os professores. Então, o Florestan ele chamou para São Paulo, o Florestan não aceitou,
foi outra pessoa. E aí ele começou a divulgar a ideia de que você tinha que pesquisar para ensinar, para montar, para administrar as escolas. Ele é um administrador escolar, basicamente. Entendeu? Então, esse é o trabalho que Anísio faz, e que quando chega em 64 acaba tudo. Mas antes disso, em 62, ele organiza o primeiro Plano Nacional de Educação, importantíssimo. E esse plano está no livro Educação Não é Privilégio dele, é um companheiro desse aqui, esse aqui é anterior, é o Educação para a Democracia, e no livro Educação Não é Privilégio, as obras completas dele saíram pela editora da UFRJ. Vocês podem encontrar na internet isso aí. Em 63, aprovada a ideia do plano. Não era o Congresso que aprovava o plano. O plano delegava para o Conselho Federal de Educação, do qual ele era conselheiro também. Repara quantas funções ele tinha. Esse corte que o professor faz aqui é importante porque hoje a gente sabe que o Plano Nacional de Educação ele é construído a partir das conferências, que depois torna um projeto de lei, vai para o Congresso discute e o governo vai e sanciona. Naquele momento, não. Tinha uma comissão ali que pensava sob a coordenação do Anísio e apresentava, mas ali já tem parâmetros assim que são seguidos até hoje, que é o princípio, por exemplo, da descentralização do recurso, né? Tirar, deixar, não era só mais federal, estadual, municipal, cada um com as suas competências. É importante esse recorte. Isso aí nós estamos falando de 1962. O 62 é aprovado para ser aplicado a partir de 63. Era para ser de 63 a 70, era um plano plurianual, que terminou depois se incorporando nas ideias do planejamento, né? O plano de metas do Goulart. Plano de metas, Celso Furtado, que era trienal. Então ele dividiu em 3 anos para depois fazer mais 3, mas era para ser até 70. Aí ficou somente de 63 a 65. Eram 3 anos. Então ele próprio tinha na proposta uma COPLED, uma comissão de acompanhamento da aplicação do plano. Isso foi aprovado também no Congresso. Então isso tudo entrou no projeto que ele fez como relator para o Conselho Federal da Educação, que aprovou ainda em 62, para ser aplicado em 63. Então tudo isso foi feito. O plano tinha 2 prioridades. A primeira prioridade era completar o plano piloto de Brasília, que Anísio era encarregado por Juscelino, que estava organizando o plano de Brasília. Então, a primeira proposta era concluir o plano de Brasília para o plano servir de piloto para a generalização, a adaptação para os demais. Aí nós estamos falando da implementação das escolas parques e escolas classes. Né? Então, essa era a atribuição que o Juscelino passou para o Anísio, enquanto que a universidade passou ali a responsabilidade para o Daci. Mas claro que eles trabalhavam juntos, porque essa escola classe, essa escola parque é que ia formar esse aluno que depois ia chegar na universidade. Exatamente. E isso, antes de tudo, era para ser um plano piloto, servir de base para o planejamento nacional de educação de tempo integral. E outra prioridade era a erradicação do analfabetismo. E quem ele chama é o Paulo Freire. Então, o Paulo Freire, que já trabalhava em Pernambuco, uns trabalhos importantes lá na área de educação popular e tal, que trabalhava com Gilberto Freire, trabalhou por 5 anos com Gilberto Freire, no centro do INEP de Recife. O Paulo Freire certamente vem indicado pelo Gilberto, e chega aqui e Anísio dá a ele a incumbência de implantar o plano de erradicação do analfabetismo. Esse plano... Que daí tem aquela experiência lá de Angicos, né, como exatamente. Piloto. Anísio tinha uma presença muito grande nos Estados Unidos, uma influência, e foi o tempo que saiu o plano da Aliança para o Progresso do Kennedy. E Anísio conseguiu o recurso da Aliança para o Progresso para Paulo Freire. Tanto que a experiência de Angicos é patrocinada pela Aliança para o Progresso. E dizem, eu vi isso num cordel, é a informação que eu tenho. Um cordelista escreveu dizendo que John Kennedy viria para a formatura dos alunos de Angicos, em dezembro. Só que mataram John Kennedy em novembro. Entendeu? Então, mas aquilo ali foi uma iniciativa bancada pela Aliança para o Progresso. Né? Então, vocês veem aí a presença, o Anísio e Paulo Freire eram muito amigos, o Paulo Freire gostava da obra de Anísio, tanto que eu inclusive, teve em minha mão, das obras de Anísio que foram para a nossa fundação, a fundação que eu organizei na Bahia, em 89, teve uma tese de professor, uma tese de concurso,
para entrar numa universidade lá em Pernambuco, era a Universidade do Recife, na época não era ainda Federal de Pernambuco, que era o Paulo Freire escrevendo essa tese e mandando para a Anísio corrigir. Então eu tinha lá Anísio a lápis, mas só que levaram na fundação, alguém roubou esse livro. Depois saiu publicado, tem uma publicação já desse material, não sei se são com as correções de Anísio, mas o Paulo Freire cita Anísio várias vezes nesse trabalho. É um trabalho um pouco fora da linha do Paulo Freire, mas recupera essa tese dele que tem grande importância também, né? Professor, a gente faz um resgate aqui da história do educador Anísio Teixeira. Fica evidente também o papel da igreja ali, com a qual ele simpatizou durante muito tempo, que depois se tornou a inimiga daquilo que ele representava. E a perseguição ao Anísio pela ditadura se deve, em certa medida, também a essa postura dele aí. E por contrariar esse interesse da igreja. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, para a gente ir ali para o final, quando a gente vai falar dessa tese que o senhor desenvolve, de que o Anísio não, a morte dele não foi um acidente, pelo contrário, teria sido um assassinato. Então, mas antes, só para falar da perseguição dele pela ditadura como uma ação ali, em certa medida, estimulada pela Igreja Católica. Exatamente. Essa tensão entre ele e a Igreja Católica foi muito grande. Entendeu? Saiu um manifesto dos bispos do Rio Grande do Sul pesadíssimo para acabar com a influência dele no MEC. O Dom Vicente Scherer foi o arcebispo de Porto Alegre que fez um documento pesadíssimo contra ele. Mas o Juscelino, sujeito à pressão de um lado da igreja, à pressão dos sindicatos, dos democratas, a igreja estava nos sindicatos, os sindicatos faziam passeata defendendo a escola pública. E aí terminou perdendo, a igreja perdeu a posição e a Anísio se manteve lá. Mas só para você ter uma ideia, que um livro, isso foi em 57, 58, esse confronto maior com a igreja. Ele em 53, ele responde aqui a um questionário que um jornal carioca fez, e olha a resposta que ele dá à questão do ensino religioso. Você vê se não é para a igreja ter um... Ele diz o seguinte, a pergunta é a seguinte: pode o Estado leigo, ou laico, né, permitir o ensino religioso nas escolas públicas? Aí ele responde, poder pode. Não julgo, entretanto, nem prudente nem eficaz. Estamos aqui, desse lado do Atlântico, a experimentar uma forma de vida social em que os homens sejam iguais e livres. Igualdade decorre, sobretudo, de mútua compreensão e mútuo apreço. Estimular as forças que dividem, estratificam e classificam os homens é estimular forças antidemocráticas. Por isso, não reconhecemos nascimento, nem riqueza, nem posição social, como elementos capazes de separar os homens e de opor barreiras entre eles. Nesse regime social, a escola deverá ser o grande lar comum de todos os brasileiros, onde as divisões ainda existentes na própria sociedade, os preconceitos de família, a distinção de credos e outras forças de segregação não tenham entrada. Só assim ela formará o sentimento de igualdade e de comunhão que se deseja venha a prevalecer. Então, estava dada aí a senha para que os adversários dele atuassem. Então, professor, e o senhor defende a tese de que o Anísio não... que a morte dele não foi um acaso, não foi um acidente, mas que teria sido um assassinato. E eu gostaria que o senhor desenvolvesse rapidamente isso, porque nós estamos caminhando aqui. Isso eu escrevi um livro sobre isso, né? Que é um livro que trata não só da morte, como também da vida dele. Então, reúne os elementos da vida dele e que levam que a gente possa concluir que ele tinha muitas contradições com os setores conservadores do Brasil. E que, por isso, havia interesse em que ele morresse, que ele desaparecesse, que ele fosse excluído da posição que tinha, né, de primeiro nome na educação nacional. Era, de fato, o grande organizador da educação nacional. Então, esse livro chama-se Breve História da Vida e Morte de Anísio, que eu lancei em 2019 a partir de pesquisas que eu fiz tem 30 anos, mais ou menos. E como é que eu começo isso? Porque a tese que existe é que ele teria caído no fosso do elevador do edifício de Aurélio Buarque de Holanda, o dicionarista, né, no Rio, quando ele tinha saído da Fundação Getúlio Vargas, que ali, para quem conhece o Rio, ali é próximo à Fundação Getúlio Vargas, na praia de Botafogo,
da casa do prédio do Aurélio, que ficava ali nas imediações, na rua Praia de Botafogo mesmo. 700 metros, mais ou menos. Então ele faz uma conferência na Fundação Getúlio Vargas, na manhã do dia 11 de março de 1971, governo Médici. Ele sai caminhando e desaparece nesse trajeto. Desaparece no trajeto, não chega à casa do Aurélio, ele ia almoçar com o Aurélio para pedir o voto para a Academia Brasileira de Letras, era candidato à academia, e ia cumprir aquela formalidade de pedir o voto. Ele não chega à casa do Aurélio. E eu tenho uma testemunha viva que mora aqui em Brasília até hoje, um senhor, que estava na casa do Aurélio esperando a Anísio com ele. Ele me contou aqui na editora do Senado que ele estava esperando e a Anísio não chegou. Bom, a Anísio podia ter chegado, entrado no prédio e caído no fosso do elevador. Mas os porteiros também dizem que não entrou aquele personagem ali. A Anísio tinha 1,57 m, 50 e poucos quilos, óculos de grau, do fundo de garrafa, e paletó e gravata, num prédio de luxo do Rio, não ia chegar sem ser anunciado. Aí eu perguntei a esse professor que estava com o Aurélio, e ele me disse que ele não foi anunciado. Entendeu? Então, o indício é muito forte de que ele não entrou no prédio. Então, se ele não entrou no prédio, ele não pode ter caído no fosso. Primeiro argumento. Mas, quando você vai examinar o corpo dele, como está colocado, os óculos dele encontraram em cima de uma viga intacto, e os ferimentos que ele teve, quebrou a cabeça, quebrou a causa morte, segundo o IML, vem daí. Quebrou todas as costelas, quebrou vários ossos, feriu em vários lugares, então, e os óculos colocaram em cima de uma viga, sim. Uma viga lá embaixo do lugar onde ele foi encontrado, com o ar, inclusive, lá de dentro. Então, aqueles óculos eram quebráveis naquele tempo, não tinha óculos inquebrável. Então, o sujeito se quebra todo, morre todo, e os óculos dele ficam intactos em cima de uma viga. A carteira dele está também colocada simetricamente em cima da mesma viga. Entendeu? Então, eu estudei, eu sou engenheiro também, estudei aquela questão toda espacial ali, e tudo indica que ele morreu fora dali, até pode ter sido uma queda também, simularam para dizer que, e levaram o corpo dele para lá. Isso aí é evidente que está colocado, é o que meu livro defende. Que ele não morreu naquele lugar, e em consequência daquela queda. Pode ter sido de outra queda, mas não daquela. Ele aparece com a pasta, uma pasta que ele levava também, ele com a cabeça encostada na pasta, junto de um pilar, no lugar onde foi encontrado. Já no elevador de serviço, não no elevador social. Se ele caísse, ele teve que se desviar para cair no lado do... E tudo numa situação quase que sentado ali, encostado a cabeça, e os documentos dele intactos, porque ficaram dentro da pasta, a pasta não eram pastas muito fortes, não era de couro a pasta, podia tranquilamente ser desintegrada no percurso. Então, eu não tenho convicção, tenho certeza, pelo que eu mostro na pesquisa, minha pesquisa durou 30 anos só para isso. Mas o que mais ainda atesta essa tese é que uma conversa com o senador, ex-senador Luiz Viana Filho, que era amigo pessoal de Anísio, que foi procurado pela família para saber do paradeiro dele, disse que entrou em contato, me disse no dia 17 de dezembro de 1988. Na casa dele, eu tinha feito a descoberta sobre os documentos de Anísio e Luiziana queria fazer uma biografia, como fez uma biografia de Anísio. Aí quando eu cheguei na casa dele, eu estava fazendo o livro também, um Anísio em Movimento, que é esse que reúne os vários intelectuais sobre Anísio. Aí eu levei um gravador para fazer uma entrevista com ele, para colocar no livro. Ele me disse, não, mas eu vou fazer uma biografia. Eu disse, bom, então eu não vou gravar. Aí nós entramos em contato, eu digo, vamos gravar, pode servir sua entrevista para alguma coisa. Aí, então vamos gravar. Aí, conversando muito amigavelmente, 4 horas seguidas, naquela conversa toda, ele chega e diz, eu vou lhe dizer uma coisa que nunca disse a ninguém. E é absolutamente certo, porque eu era governador da Bahia e saí no dia 15 de março de 71. Então eu estava arrumando meus papéis para sair do palácio, quando eu recebi telefonemas da família pedindo que eu participasse. 11 de março é quando ele desaparece, 15 de março Luiziana sai. Ele disse, nesses 4 dias, eu me lembro muito bem que eu estava arrumando meus documentos, e aí recebi telefonema da família pedindo para eu colaborar aí com a elucidação da questão do paradeiro de Anísio. E eu entrei em contato com militares, amigos meus, os militares disseram que eu não me preocupasse não, que eu informasse a família, que não tem problema, que ele estava na aeronáutica para dar um depoimento, e que esse depoimento não ia demorar e que ele chegaria tranquilo em casa. Eu passei isso para a família de Anísio. O cara que fez, confessou. Aí a família de Anísio, que tinha um coordenador, que era o
que era o Arthur da Távola, que era casado com a Babi Teixeira, que é filha de Anísio. O Arthur da Távola confirmou isso, que o Luiziana ligou para ele. E o Arthur da Távola disse, não só Luiziana, como também uma autoridade militar, o Luiziana não disse o nome, disse que não dava o nome dos militares. Era um homem do regime e tudo mais, queria preservar. Aí eu procurei outros militares, e eu tive uma confirmação de um militar que era o chefe do primeiro exército do Rio de Janeiro, Ciseno Sarmento, e ele me disse o seguinte, quer dizer, disse o nome, o Ciseno Sarmento me disse que a Anísio estava na aeronáutica sendo interrogado, e que era coisa de prática, que eu não me preocupasse que ele ia voltar logo. E a Anísio aparece 2 dias depois, morto no fundo desse fosso de elevador. Quem dirigia o local da aeronáutica onde era o Bournier, o coronel Bournier, que naquele tempo chegou a brigadeiro, mas naquele tempo acho que era dentro da aeronáutica tem lá, ele não era o cargo mais alto. E ele era, mas a gente sabe o papel de Bournier na repressão policial, matou Rubem Paiva, hoje já está provado. Mas a Anísio não se tem uma prova completa sobre nada disso, porque a investigação não continuou. Eu deixei, inclusive, como uma atribuição para a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, né, do governo federal, que o Bolsonaro acabou. Mas no tempo ainda anterior, que quem dirigia é a própria pessoa que vai dirigir agora, né, uma procuradora, né, Eugênia Gonzaga, eles demoraram muito para avaliar. Quando chegou na mão de Damares devolveu, dizendo que nem avaliou. Disse que é inadequado porque quem tem que fazer isso é a família. E o documento e o pedido foi feito pela nossa associação, a PUB, né, o sindicato. Então ela desqualificou logo e devolveu, não analisou. Vamos reentrar através da família, estou acionando a família para a família agora solicitar de novo a continuidade da investigação. Então, a origem dessa pesquisa, basicamente, vem dessa conversa com... Eu já estava pesquisando antes. Com 1 ou 2 anos de pesquisa, eu chego a falar com Luiziana me diz isso e a família confirma que outro militar também disse. Então, não tem dúvida. Entendeu? Já dá a testemunha do Luiz Viana e do educador mineiro, também muito conhecido, que eu me esqueci o nome agora, depois eu me lembro aqui, que ele também disse isso. Também gente ligada ao regime militar, que apoiou a ditadura. Ele é Abigar Renaud, de Minas, poeta reconhecido, foi ministro da Educação também, por algum tempo, substituindo qualquer ministro aí. E então a família entrou na discussão, porque a família não tinha medo, né? E com razão até, ser perseguida. O único que não tinha medo era Haroldo Lima, que me incentivou muito a pesquisar isso, né? E Haroldo Lima termina sendo o prefaciador desse livro aqui, né? Que é um prefácio realmente muito interessante, que é curioso que esse livro, quem ia fazer o prefácio era Muniz Bandeira. Muniz Bandeira acertou comigo e tal, e até arrumou o editor e tudo mais para mim, e ele ia fazer o prefácio. Mas, infelizmente, quando eu disse a ele o que tinha no livro, que era um livro sobre a morte de Anísio, ele disse, quantas páginas tem? 150? Ele disse, 150 não é livro. Você aumenta essas páginas aí, botando a vida de Anísio Teixeira também, foi minha sorte. Porque os elementos que eu coloquei sobre a vida dele aqui mostram quanta razão a direita, os conservadores, tinham de querer eliminar Anísio. Justifica a morte. Para eles, né? Para nós não, para eles. Sim, claro. Então, foi muito bom. O livro ficou, então, sendo breve história da vida e morte. Então, ficou um livro que é uma biografia de Anísio, afinal, né? E esse livro também você encontra, está disponível aí para comprar, se você tiver interesse, do professor João Augusto, nosso convidado aqui hoje, que eu agradeço pela conversa. É evidente que a gente não esgotou esse assunto, a gente teria o prazer de ficar conversando aqui com o professor João Augusto durante mais algumas horas, mas nosso programa tem esse tempo de duração, então eu quero agradecer ao professor João Augusto, que veio de Salvador aqui para conversar com a gente aqui em Brasília, nesse bate-papo muito informativo. Eu espero que você tenha gostado bastante. E aí, se você gostou, você pode compartilhar nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Peço sempre que você compartilhe aí para fazer com que esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas. Agradeço aos nossos apoiadores. Mais uma vez, lembro o ATENS Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, falo do PROIFES Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Falo da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Também falo da
CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Estabelecimento de Ensino. Falo do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal, do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Particular do Distrito Federal, e também da Clínica Saberes Neuropsico. Então, a você que foi com a gente aqui até agora, muito obrigado pela companhia. Você viu que apareceu um QR Code aí na sua tela, que você pode escanear, pode colaborar com o programa aí, mas, sobretudo, acessa aí, compartilha, dá um joinha pra gente e se inscreve no canal, que também é muito importante. Professor João, muito obrigado pela presença aqui, espero encontrá-lo mais vezes. Obrigado por ter vindo. Foi uma ótima conversa. Foi ótimo. Agradeço a você também, né?